Olá, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas nesta manhã que mais uma vez, pela graça de Deus, a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. Amém? Queridos, hoje nós vamos compartilhar algo que o Senhor me tocou já tem uns dias a respeito de confiança, a respeito de abrir as nossas intimidades, particularidades, a nossa casa, aquelas pessoas que não mereciam e que não deveriam estar. A corrupção, às vezes, dos nossos sentimentos, a vontade ou a carência de determinadas coisas, às vezes faz com que nós não venhamos a vigiar e damos legalidade a situações, a pessoas inimigas que podem adentrar e lá no futuro te fazer o mal. E o versículo que nós vamos hoje compartilhar é um alerta. Está em Isaías, no capítulo 39, e nós vamos ler extensamente do versículo 1 ao versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente ao rei Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E o rei Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, e a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim da Babilônia. E disse o profeta: Que foi que eles viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías, o profeta, ao rei Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem entesouraram seus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos, rei, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias ao rei, ao profeta Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. Aleluia. Irmãos, é muito profunda essa passagem, até porque a Bíblia ela é fato real. Se andar com o Senhor é acreditar que de Gênesis a Apocalipse é verdade. E se está escrito, foi uma inspiração do Espírito Santo que deixou com que homens de Deus viessem a escrever essas verdades, essas histórias, para que viéssemos ter como exemplos e trazer para os nossos dias. Porque a Bíblia ela é sempre atualizada. Nesse contexto aqui nós vamos falar de um rei que viveu muitas bênçãos e era um dos reis considerado pela palavra do Senhor, um dos mais próximos, mais fiéis a Deus. No tempo do rei Ezequias, ele derrubou os templos pagãos, ele renovou muitas coisas no reino de Judá. Mas, como todos nós, nós temos concupiscências em nós, que muitas vezes não permite com que nós venhamos a vigiar com as alianças que nós fazemos, com os relacionamentos que nós construímos. E o rei Ezequias tinha recebido, realmente tinha ficado doente, recebeu uma vitória da parte de Deus, um prolongamento de vida. E agora, um rei da Babilônia, de um povo remoto que ele não conhecia, veio presenteá-lo. Claro, você não vai ser maior, ele não ia ser mal educado, nem nós vamos ser mal educados com alguém que vem nos dar um presente. Ainda mais que a pessoa vem dizendo, vim te presentear porque soube que você estava doente. Mas esse alguém que ele não conhecia. E com certeza, como rei de Israel, ele sabia aqueles que eram realmente servos de Deus Altíssimo e quem não era. E a Babilônia, quando enviou esse presente, não enviou simplesmente que estava preocupado com a saúde do rei, mas eles estavam preocupados em encontrar aliados para derrubar a Síria, porque a Síria era o povo que naquele momento esteve em guerra com Israel, era o inimigo mais próximo.
Então a ideia do rei da Babilônia é: vou ali, vou conversar com esse rei, vou dar um presentinho para ele, vamos fazer uma aliança para poder aniquilar um inimigo que nós temos em comum. E esse é o primeiro ponto. Muitas vezes se faz aliança, se faz acordo com aqueles que são das trevas, com aqueles que não pertencem ao teu Deus, simplesmente para repor orgulho. Ele abriu, a palavra do Senhor, como eu acabei de ler, disse que ele se alegrou e ele mostrou a casa do tesouro e a prata e as especiarias e a casa das armas. Ele mostrou toda a sua riqueza, ele mostrou todas as suas defesas a alguém que ele não conhecia, mas que simplesmente trouxe para ele presente, quer dizer, massageou o ego dele. Irmãos, irmã, quantas vezes por alguém vir trazer algo que nos agrada, ou falar algo que nos agrada, ou naquele momento de carência ele traz alguma coisa diferente, nós achamos que aquela pessoa já é a amiga, já é o parceiro da vida inteira, já é a esposa da vida inteira. E muitas vezes não, porque é necessário crescer. O rei, como rei de Israel, ele conseguiu isso. A Babilônia era um povo remoto, que não tinha nada a ver com o nosso Deus. Então, ele poderia até por educação, porque ele ia declarar logo uma hostilidade com alguém que trouxe um presente, não seria mal educado esse povo. Mas também não precisava exceder ao ponto de abrir a sua particularidade, a sua casa, e principalmente os bens que não eram só deles, porque era do povo. Para que você tem aberto? Quem é que te trouxe uma conversinha amável, às vezes por telefone? Porque hoje em dia todo relacionamento é distanciado. É através da internet, é através do telefone, é através das redes sociais. Mas porque eu vi um trecho, um texto que aquela pessoa escreveu e eu vi que é um homem de Deus, eu vi que é uma mulher de Deus. Para com isso. Por quê? Porque falou alguma coisa que te agradou? Que te trouxe um presente que te agradou? Isso já foi o suficiente para você achar que podia entregar o seu tesouro, as suas defesas e deixar sua casa vulnerável? E logo em seguida o profeta Isaías vem e diz o que é para Ezequias? O que é que você fez? Você mostrou tudo, né? Toda a intimidade, toda a particularidade, toda a riqueza, toda a defesa do reino a um povo que você não conhecia. Você sabe o que você fez com isso? Você abriu uma legalidade, você abriu uma porta que no futuro os teus filhos gerados vão ser servos desses caras aí. Dessas pessoas que você agora recebeu o presente de mostrar sua particularidade, vão fazer dos seus filhos escravos. E foi o que aconteceu. Ela leu no livro de manhã, toda a Babilônia, invade o reino. Sabia onde estavam os tesouros, sabia onde estavam as armas, sabia qual eram as defesas do reinado, e não foi difícil capturar o povo e levar cativo. Está durante anos cativo na Babilônia. Muitos cativeiros que nós estamos vivendo hoje são modalidades abertas, porque no momento de vaidade, ou no momento de orgulho, e às vezes até no momento de fragilidade, você confiou demais, você abriu demais, para quem não merecia, simplesmente só que você vai como a palavra. Muito cuidado. Nem todo mundo que diz que fala com Deus está falando com Deus. Nem todo mundo que posta na prega hoje está dizendo que é Deus também. É necessário parar. Não é um fato isolado, não é uma ação agradável de um momento que você pode julgar que aquilo é bom ou ruim, mas é o todo que aquilo é. Volto a dizer, não precisa ser hostil e agressivo com aquele estranho que te presenteia ou que fala com você, ou que te trata bem, mas é preciso ser vigilante e é preciso também delimitar o acesso daquele festival, daquela novidade, daquela história, daquela situação. O crime organizado, ele é chamado de crime organizado que ele realmente é. Quando observarmos os relatos em relação a como funcionam as organizações espirituais, ela é uma representação de como o mal do reino espiritual, das trevas do reino do mundo, como é que eles agem, eles são organizados e hierarquicamente organizados. Então nós temos que ter muita atenção, porque o inimigo, quando ele vem agir, quando ele vem adentrar, ele primeiro observa. Ele não vem trazendo coisas ruins que vão fazer com que eu e você olhe e diga assim, olha, não, isso aqui é o mal. Não. Ele vai vir com coisas que agradam, porque ele sabe o que é que me agrada, ele sabe o que te agrada. Ele vai vir com pessoas que vão falar e vão fazer aquilo que você gosta de escutar, gosta de ouvir.
E isso vai fazer com que você entregue, com que você relaxe, com que você ache que não é problema. E aí muitas vezes se enreda em situações que hoje você está justamente porque lá atrás não houve uma vigilância. Ei, nesse momento eu venho te alertar. Se lá atrás você fez alianças incorretas, seja ela uma aliança de casamento, seja ela uma aliança profissional, uma parceria empresarial, por falta de vigilância, porque você não parou para pesar o todo e sim simplesmente se deixou levar pela particularidade que te agradou, eu te alerto nesse momento. Vigia, ora, apresenta ao Senhor em oculto e escondido, em silêncio, as suas súplicas. Coloca diante de Deus aquilo de onde veio, quem enviou. Aprenda a pesar o Espírito que está por ali agindo. Porque o inimigo ele nunca vai vir mostrando. A palavra do Senhor diz que nós temos que fugir da aparência do mal, da aparência. O que já aparentava um pouco de mal, já aparentava ser mal os babilônios. Por quê? Porque não confessava o mesmo Deus que ele. Mas ele não prestou atenção a isso, ele se vai descer no presente e se abrir. E mesmo depois que o profeta lhe entregou a sentença de Deus, dizendo do prejuízo que ele causou à descendência dele, aos filhos dele e à nação de Israel, ele não se importou. Porque ele disse o quê? Ainda bem que vai ser o quê? Em tempos que não são os meus, quer dizer que o meu reinado será de paz. Cuidado com esse egoísmo. Às vezes você não se preocupa com você, porque não vai ser para você, mas vai ser para os seus. E se muitas vezes você tiver vivo, que não foi o caso dele, para ver o que vai acontecer, você vai se lembrar que foi aquela abertura, aquela legalidade, aquela pessoa, aquela aliança que você fez e que você trouxe para dentro da sua casa ou não. Que no nome de Jesus, que o Senhor te traga discernimento. Eu sei que em momentos de carência, eu sei que as durezas da vida nos faz ficar fragilizados a ponto de nós não percebermos o que é ruim. E aquilo que vem que nos agrada, nós nos confortamos, achamos que aquilo ali é bom e aquilo vem de Deus. Mas é importante, acima de tudo, nós confiarmos no Senhor. A palavra do Senhor diz claramente: triste o homem que confia no homem. A irmã Denise está dizendo que eu vou ter que ser inimigo de todo mundo, que eu não vou ter que todo presente que vem eu tenho que desconfiar, que uma pessoa que vem fazer uma visita quando eu estou doente, ela é o inimigo. Não. Você só não precisa abrir os seus tesouros, as suas riquezas. Você não precisa mostrar a sua defesa, que são as suas armas. Não dê munição ao inimigo. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor dê não só a mim, mas a você todo discernimento, toda a visão espiritual, para que você possa compreender quando o mal se faz bem e se adentra a tua casa sutilmente. Porque o inimigo, ele observa atrás. Ele não se incomoda de esperar, ele não se incomoda de observar dias e dias, ele não se conforma, ele não se incomoda, desculpe, de por tempos e tempos ficar analisando, de introduzir pessoas no meio para parecer que veio para somar, que veio para ajudar, mas que na verdade só vinha observar para depois matar a morte. E no nome de Jesus, que essa palavra seja de alerta, não é tempo para tudo, não é tempo para brincar. Está passando por um processo de uma pandemia que agora parece que tem uma onda, infelizmente, diferente de muitas pessoas. Mas as mortes continuam, as contaminações também. O povo deixou de vigiar o último. E nessa crise da música, realmente, pelo que é verdade, pelo que nós devemos estar não devemos deixar de ter fé. E no nome de Jesus, nos dando discernimento e que sejamos mais atentos e vigilantes, porque o mal é presente, irmãos, mas o bem que vem de Deus é maior e Deus faz todas as coisas. Um bom dia na presença do Senhor. Aqui quem fala é a Denise Câmara da Inglaterra, desejando a todos nós um dia abençoado na presença de Jesus.